o Anderson Medeiros. Para quem não conhece, o Anderson Medeiros ele é CEO aí da ClickGel, que é a organizadora do CBGel. Vai estar se disponibilizando aí fazer uma palestra para vocês. Então, vou deixar aí que o Anderson se apresente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês terem reservado essa parte da manhã para acompanhar aqui a nossa apresentação. E nosso objetivo aqui vai ser procurar focar em aspectos conceituais que muitas vezes estão, por assim dizer, em um ponto cego, em especial de quem começa a atuar com geotecnologias para a área de meio ambiente, e que se você não estiver bem atento e dominar esses conceitos, não dominar esses conceitos, você não vai ter o senso crítico para avaliar a qualidade do seu trabalho. Aqui, o nosso objetivo vai ser falar de um viés mais conceitual, certo? Porque, pessoal, aqui, vocês vão ver que nós vamos recapitular princípios que são fundamentais, mas nós vamos mostrar por que eles são importantes para estudos ambientais. É porque, às vezes, a gente vê a coisa de uma forma muito mecânica, né? Uma decoreba. Mas não, a gente vai entender o viés conceitual aplicado à área de meio ambiente. Bom, vamos lá. Pessoal, nosso tema vai ser descomplicando os princípios de SIG e sensoriamento remoto para aplicações ambientais. Então, me apresentando brevemente aqui para vocês, meu nome é Anderson Medeiros, né? Eu sou fundador da ClickGel, sou CEO da instituição, e nós temos desde 2008 publicado conteúdos na internet, realizado treinamentos e assim por diante, tá bom? Basicamente, aqui nós vamos seguir o seguinte roteiro. Primeiramente, nós vamos falar aqui sobre os princípios de sensoriamento remoto, né? O que é o sensoriamento remoto, como é que ele funciona. Vamos falar de resoluções de imagens de satélite, como é que isso implica num estudo ambiental. Vamos falar dos 3 principais satélites que proporcionam imagens gratuitas. E também vamos falar um pouco sobre modelos digitais de elevação aplicados também nessa área ambiental. Vou apresentar para vocês de onde vocês podem conseguir esses dados e assim por diante, tá bom? No caso, vamos começar falando do início, o que é o sensoriamento remoto. No contexto aqui das geotecnologias, quando nós falamos em sensoriamento remoto, nós estamos falando do sensoriamento remoto orbital, certo? Que é feito por imagens de satélite. Entretanto, é muito também utilizado a geração de imagens e dados raster através de drones. Hoje em dia, os drones são uma ferramenta para a tecnologia da fotogrametria. Então, também geram dados geográficos que são analisados utilizando técnicas de geoprocessamento. Então, aqui eu vou focar principalmente em produtos gerados por imagens de satélite e a sua aplicação ambiental. Bom, mas o que significa o termo sensoriamento remoto? Quando nós falamos em sensoriar, nós estamos falando em você monitorar, obter informações sobre um determinado alvo sem tocar nele, por isso que é o nome remoto. Então, sensoriamento é obter informações, obter dados. E remoto é porque você não está tocando nele, você está à distância. No nosso contexto aqui, nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de energia eletromagnética, que a principal fonte dessa energia eletromagnética é o Sol. O Sol, ele emite uma grande quantidade, uma imensa quantidade de energia eletromagnética, que essa energia incidente, ela atinge os diferentes alvos na superfície da Terra. Quando eu falo em alvos, eu estou falando do solo, da vegetação, áreas urbanizadas, áreas degradadas, enfim. Todos esses elementos que estão sobre a superfície da Terra, quer seja água, quer seja uma construção, uma vegetação e assim por diante, vão ser atingidos por essa energia e parte dela vai ser absorvida e parte dela é refletida. Grave bem esse detalhe. Todos esses alvos que eu mencionei aqui, água, solo, vegetação e assim por diante, eles refletem a energia de uma maneira diferente. A forma como eles absorvem e refletem a energia varia do tipo de alvo de um para o outro. Há modificações, são diferentes. Isso aí nós chamamos, inclusive, de assinatura espectral. Cada um deles tem uma forma de responder de maneira específica à radiação eletromagnética que atinge a eles. Parte ele absorve e parte ele emite. Só para você entender ainda mais o que eu quero dizer com isso, comparando. Às vezes você tem uma mesma cultura vegetal, o mesmo tipo de vegetação na área, só que uma vegetação que está saudável vai refletir energia eletromagnética diferente de outra que não está saudável, que ela está doente. Da mesma forma, árvores de mesma cultura, só que com idades diferentes,
também tem respostas espectrais diferentes. A água, se for uma água límpida, uma água rasa, vai também gerar uma resposta, uma reflexão, uma energia refletida diferente de se for do caso de quando nós estamos trabalhando com uma água mais turva, uma água mais profunda, por exemplo. Então, cada elemento ele reflete de uma forma diferente. Bom, essa energia que é refletida, ela é captada por instrumentos que estão a bordo dos satélites. Esses instrumentos são os sensores. Existem diferentes satélites em torno da Terra e esses satélites também possuem diferentes equipamentos que nós chamamos de sensores. Esses sensores, eles também podem gerar imagens de acordo com o que nós vamos falar mais na frente nessa nossa palestra, que são de acordo com o espectro eletromagnético. Vamos falar do espectro eletromagnético mais para frente aqui na nossa apresentação, certo? Então, depois que os sensores captam essa energia, ela é enviada, a leitura dela, para estações de recepção, que a partir daí vão ser geradas as imagens de satélite que nós fazemos o download ou compramos de acordo com a nossa demanda, com a nossa necessidade específica, tá bom? Então, explicamos aqui o que é o sensoriamento remoto. Bom, existem também 4 conceitos fundamentais para que você possa escolher bem que imagens de satélite você vai trabalhar para a sua aplicação ambiental. Podemos mencionar as seguintes resoluções que você tem que entender como é que elas funcionam para que você trabalhe com estudos ambientais. Primeiro, a resolução espacial, a resolução temporal, resolução radiométrica e a resolução espectral. A partir de agora, eu vou detalhar e dar exemplos em específico para a área ambiental, tá, de como é que você pode utilizar essas 4 resoluções. Grave bem isso. Se você não entende como é que essas resoluções funcionam, para que elas servem, qual a utilidade delas, você não vai ter o discernimento correto, o senso crítico, para avaliar se aquela imagem atende ou não atende à necessidade do seu projeto da área ambiental. Certo? Então, muita atenção a partir de agora. Vamos falar primeiramente da resolução espacial. O que é resolução espacial? Toda imagem raster, isso vale tanto para a imagem de satélite como para uma imagem feita por um drone, por exemplo, toda imagem aérea, ela é um conjunto de pixels. Você já deve ter pego uma fotografia no seu computador ou no seu celular, você começa a aproximar, começa a aplicar zoom, e de repente você vê aqueles quadradinhos, que são os pixels. Os pixels, eles são a menor unidade da imagem. Então, quando eu falo em resolução espacial, eu estou falando do tamanho do lado desse quadrado. Então, por exemplo, as imagens Landsat, que é o satélite que tem o maior histórico de imagens aqui da Terra, desde 1972. Então, essas imagens, o pixel delas tem uma medida de 30 por 30, 30 metros, 30 por 30 metros. Então, isso quer dizer que cada pixel de uma imagem de satélite, do tipo da Landsat, vai abranger uma área de 900 metros quadrados. 30 por 30. 30 vezes 30, 900 metros quadrados. Então, você tem que pensar se, para a sua área de interesse, essa dimensão por pixel atende ou não à sua necessidade. Além disso, a resolução espacial ela vai indicar qual é o tamanho do menor objeto que você consegue identificar naquela imagem que você está trabalhando. Se você trabalha com uma imagem que tem 30 metros de resolução espacial, isso quer dizer que você não vai conseguir identificar nela nenhum elemento que tenha menos do que 30 metros de dimensão. Então, pense bem nisso. Quando nós trabalhamos com estudos ambientais, imagens como a do Landsat, por exemplo, de 30 metros de resolução espacial, tem grande aplicabilidade. Na maioria das aplicações, por exemplo, para estudo de queimadas, estudos da área de desertificação, é possível de se utilizar imagens com resolução desse tipo. Logicamente, quanto você vai ter aí um pixel menor, então você vai ter uma melhor resolução espacial. Por quê? Porque você vai conseguir identificar diferentes elementos naquela imagem. Aqui nós temos um exemplo aqui no slide, onde você consegue observar diferentes resoluções para uma mesma área, e você percebe aí que quanto menor é o tamanho do lado do pixel, melhor a resolução espacial, mais elementos você consegue identificar na imagem que você está trabalhando.
Então, compreender a resolução espacial da sua imagem vai ser um passo inicial para você poder começar a trabalhar com dados raster para o seu projeto ambiental. Dando aqui sequência, até para ilustrar também mais uma vez as diferenças que você sente quando você olha as imagens de satélite de baixa resolução, média resolução e alta resolução. Aqui nós temos desde uma imagem Landsat de 30 por 30 metros até uma fotografia aérea de meio metro de resolução espacial, ou seja, 50 centímetros de lado do pixel. Então lembre bem disso. Resolução espacial tem a ver com o tamanho do lado do pixel e também o tamanho dos menores elementos, objetos, que você vai identificar naquela imagem. Bom, uma segunda resolução que você tem que entender é a chamada resolução temporal, que também é chamada de período de revisita. O que é o período de revisita? Nós sabemos que os satélites estão com as suas respectivas órbitas, né? Então, em geral, os satélites eles têm um período específico para voltarem a fazer imagens de um mesmo ponto. Citando mais uma vez como exemplo o Landsat, que é aquele satélite que, como eu falei, é um dos mais usados atualmente, né? Inclusive com imagens gratuitas. O período de revisita dele, a resolução temporal dele, é de 16 dias. Isso quer dizer, se hoje o satélite ele fez uma imagem daí onde você está assistindo o nosso congresso, ele só vai passar novamente e fazer uma nova imagem daquela região 16 dias após. No caso do Landsat, são 16 dias, como eu disse. Então, não adianta, usando imagens Landsat, você querer pegar imagens semanais ou muito menos diárias. Você tem que respeitar esse período de revisita. Agora, qual é a utilidade de nós termos trabalhos levando em conta a resolução espacial de uma imagem? É que você vai poder fazer uma série histórica comparando como aquela área de estudo ambiental, né, para o seu estudo ambiental, ela era em determinado período e como ela está agora, usando imagens de diferentes épocas. E, em geral, com equidistâncias, né, com um tempo, um intervalo definido de uma imagem para outra. Você tem essa escalabilidade, por assim dizer. Mais uma vez falando do Landsat, ele tem imagens desde 1972. Para dar alguns exemplos práticos para vocês, olha só essa imagem aqui. Essa imagem, como vocês devem imaginar, é lá da região onde aconteceu a tragédia na barragem esse ano, né, em Brumadinho. Então vocês podem perceber que em 2017, olhando essa imagem aqui de satélite, você tem aqui a região antes da tragédia e depois como é que ela ficou depois que aconteceu aquela tragédia lá na cidade da barragem. Você vê que áreas que antes tinham vegetação foram totalmente cobertas pela lama, estruturas, né, construídas, edificações foram destruídas, né, por meio daquela tragédia que aconteceu. Então, utilizando imagens de satélite de diferentes datas, você consegue identificar o antes e o depois de determinado fenômeno que você esteja estudando, no caso aqui aplicando para a área ambiental. Aqui um outro exemplo, usando imagens Landsat, você pode ver aí a devastação ocorrida na região de Marabá, que é uma cidade lá do Pará, comparando uma imagem de 1984 e outra imagem mais recente, por assim dizer, né, de 2006. Você consegue perceber aí, quanto menos verde tem na segunda imagem, é a área que foi devastada nessa região. Então, é facilmente perceptível, né, como nesse período aí aconteceu realmente uma devastação nessa região aí de Marabá. Então, essas nuances, essas mudanças que acontecem, quer sejam grandemente notadas, como é o caso dessa imagem, quer seja o caso de uma imagem com uma nuance, apenas uma pequena variação, vai ser percebida através da resolução temporal. Então, antes de começar o seu projeto ambiental, você deve pensar com qual periodicidade de imagens eu vou precisar trabalhar. Basta uma imagem da realidade agora, dos dias atuais, ou seria bom comparar como era essa região antes, talvez 1 ano antes, 5 anos antes, 10 anos antes, tudo dependendo da aplicação. Quem acompanha nosso trabalho, nossos vídeos e outras publicações, sabe que eu costumo dizer que existe uma resposta que responde quase todas as perguntas de geoprocessamento. E essa resposta é depende. Você saber qual é a imagem que vai ser com a resolução temporal mais adequada, sempre vai depender de quê? Da sua aplicação, do que você tem disponível, do que você deseja fazer. Então, leve isso em conta, não existe receita de bolo.
Bom, falando agora da terceira resolução que temos que levar em conta, que é a resolução radiométrica. A resolução radiométrica ela é expressa na unidade que nós chamamos de bits. Ela é expressa em bits. Então, como é que funciona, ou para que serve a resolução radiométrica? Ela vai indicar o número de níveis de cinza em que a imagem ela vai ser gerada. Quanto mais níveis de cinza a imagem tem, mais elementos da imagem você vai conseguir identificar. Comparando com essas duas imagens aí de um garoto, né? Na foto daqui da esquerda, você pode ver na imagem da tela, no lado esquerdo da tela, que ela tem apenas 2 tons, preto ou branco. Então você não consegue perceber aí detalhes do rosto do garoto, o nariz, você vê que se mistura muito, né? A parte dos olhos com a sobrancelha e assim por diante. Já numa outra situação, num outro cenário, onde você tem mais níveis de cinza, você vai ter aí mais detalhes das nuances dessa representação. O mesmo acontece com a imagem de satélite. Para você saber quantos níveis de cinza você vai ter em uma imagem, você vai usar essa fórmula simples, que número de níveis de cinza é igual a 2 elevado a n, onde esse n ele é o número de bits da sua resolução espacial. Para ficar mais claro o que eu quero dizer com isso, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, se a sua imagem ela tem 1 bit de resolução radiométrica, você vai ter 2 níveis de cinza. Se você tem 7 bits, vão ser 128 níveis de cinza, porque é 2 elevado à sétima potência. Então é 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Se você tem 4 bits de resolução, então 2 elevado a 4, 16 tons de cinza. Então é assim que é feito o cálculo da resolução radiométrica. Certo, pessoal? Então é assim que funciona a resolução radiométrica. Agora falando um pouco da resolução espectral. Lembra que lá no início, quando eu comecei falando sobre o sensoriamento remoto, aí eu falei que cada objeto na Terra ele dá uma resposta espectral diferente, de acordo com a energia eletromagnética que atinge ele. Isso é um conceito próprio dos sistemas denominados multiespectrais, ou seja, que enxergam diferentes faixas do espectro eletromagnético. Veja só esse gráfico aqui a seguir, para você entender melhor. Pessoal, é o seguinte, lá no início da nossa explicação aqui na palestra, eu falei, né, que cada alvo terrestre, ele reflete a energia eletromagnética que atinge ele de maneira diferente. Como eu falei para vocês, a água, o solo, a vegetação refletem de maneiras diferentes. Aí o que acontece? Os pesquisadores, principalmente os físicos, organizaram os tipos de energia eletromagnética de acordo com o seu comprimento de onda. E eles fizeram um gráfico que nós chamamos de espectro eletromagnético. Em sensoriamento remoto, nós trabalhamos principalmente com as faixas de domínio, vamos chamar assim, do que é chamado de visível, que no caso é o azul, verde e vermelho visíveis, né? E também a parte do infravermelho próximo e o termal. Existem outras aplicações para outras faixas, mas eu estou falando aqui do que é mais usual, do que é mais comum para a maior parte das aplicações. Inclusive, na palestra à noite, nós vamos voltar a falar sobre o espectro eletromagnético. Mas focando aqui no nosso assunto, então, esse gráfico, ele mostra como é que está organizado esse espectro eletromagnético. E eu estou explicando, lembrem bem que eu botei esse gráfico aqui no tópico onde eu estou falando sobre a resolução espectral. Por quê? A resolução espectral, ela trata de quando um sensor ele abrange diferentes faixas do espectro eletromagnético. Entendido aí? Aí, para vocês compreenderem melhor isso, com mais profundidade, eu vou mostrar para vocês, usando o QGIS, como é que essa questão do espectro eletromagnético faz diferença nas suas imagens de satélite. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês no QGIS, mas olha só, a preocupação não é seguir aqui um passo a passo, é explicar um conceito, tá bom? Explicar um conceito fundamental para você trabalhar com sensoriamento remoto para aplicações ambientais. Eu vou abrir aqui um dado raster, que é uma imagem Landsat, certo? Uma imagem Landsat, que ela, deixa eu pegar aqui o arquivo, é uma imagem Landsat de uma região
Eu vou primeiro abrir as imagens para poder fazer os comentários de forma mais direta. Deixa eu pegar aqui e aqui. Essas duas imagens que nós vamos trabalhar. Olha só. Essa imagem que vocês estão vendo aí e essa outra aqui, elas são da região lá do Rio de Janeiro, do que nós chamamos, né, de Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, tá? Aí, olha só o que eu quero perguntar para vocês. Olhando para essa imagem que está aí na tela. Mesmo que vocês não soubessem que isso daí, essa imagem, é da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, o que é que você, quando olha para essa imagem, você logo, quando bate o olho nela, você já diz, isso aqui, nessa imagem, com certeza é... Pensa aí um pouquinho. Quando você olha para essa imagem que está aí na tela, o que é que você olha nela e você de imediato já deduz? Isso daqui na imagem, com certeza é tal coisa. Tal alvo natural, vamos dizer assim, né? Não vai dar para ver a resposta de vocês aí no chat, mas, obviamente, quando nós olhamos para essa imagem, nós estamos enxergando água. Nós vemos que essa parte que está preta na imagem, está em preto, ela corresponde a corpos hídricos. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque é o seguinte, os sensores multiespectrais fazem imagens de uma mesma região utilizando diferentes faixas do espectro eletromagnético. Essas duas imagens que eu abri aqui, essa que você está enxergando agora e essa outra que eu vou mostrar, são da mesma região, só que elas são de faixas do espectro eletromagnético diferentes. Por exemplo, essa imagem que está agora na tela, mais escura, ela é da faixa do que nós chamamos do vermelho visível. Já essa outra imagem aqui, que eu mostrei inicialmente, que está destacando melhor a água, é de uma faixa que nós chamamos de infravermelho próximo. Perdão. Então, por que eu estou querendo destacar isso aqui para vocês ao explicar sobre resolução espectral? É porque, no exemplo que eu estou dando aqui, você pode observar que a imagem, que é da banda do infravermelho próximo, ela tem como característica destacar melhor os corpos hídricos. Se eu der um zoom aqui, por exemplo, você facilmente identifica onde começa e onde termina o corpo hídrico, essa região aqui da Baía da Guanabara. Já na outra imagem, da banda do vermelho visível, você percebe que não é tão simples assim você poder identificar onde começa e onde termina a Baía da Guanabara, os corpos hídricos. Então, cada banda espectral, ela tem como característica destacar melhor um tipo de alvo, quer seja água, quer seja o solo exposto, quer seja vegetação e assim por diante. No caso do exemplo que eu estou dando aqui, se você vai fazer um mapeamento ambiental focado na parte de hidrografia, então, muito provavelmente, você vai precisar de uma imagem que tenha lá no conjunto a resolução espectral, considerando também a banda do infravermelho próximo, porque ela destaca melhor os corpos hídricos, certo? Então, esse é um exemplo para vocês entenderem a aplicabilidade, a importância de saber escolher as imagens para o seu trabalho, certo? Então, aqui nós estamos trabalhando com imagens do Landsat, mas os outros satélites, logicamente, como o Cibers, como o Sentinel e outros que eu vou falar aqui para frente, também tem essas bandas espectrais para você poder trabalhar. Então, acredito que ficou claro essa parte aqui da nossa explicação. Eu vou voltar agora para os slides. Já entendemos as resoluções da imagem satélite, resolução espacial, temporal, espectral e radiométrica. Agora vamos falar sobre os 3 principais satélites que fornecem imagens gratuitas. Então, lembre, existem outros satélites, certo? Tanto gratuitos também, e outros pagos, mas aqui nós vamos focar nesses 3 que são os mais usados, aqui no Brasil principalmente. Então, com respeito ao Landsat, só comentando aqui brevemente para vocês, destacar o seguinte, ele tem resolução temporal, como eu já mencionei, de 16 dias. Você consegue baixar esses dados do Landsat, tanto do site do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como também do site do USGS. Pode jogar aí no Google. O USGS é o site do Serviço Geológico Norte-Americano. Vocês vão poder baixar essas imagens do Landsat. É o principal site do mundo para baixar dados de imagem satélite, é o site do USGS. Além disso, você tem aí informações sobre o Cibers. O Cibers é um projeto sino-brasileiro, ou seja, é uma parceria do Brasil com a China, e você vai encontrar os dados dele, principalmente lá no site do INPE. Você gratuitamente faz um cadastro e vai poder trabalhar com as imagens dos Cibers.
O Sentinel, ele tem uma característica muito interessante. Primeiro, que ele é da Agência Espacial Europeia, que é a que cuida, né, dos dados do Sentinel. Uma outra vantagem dele é que a resolução espacial dele é muito melhor, né, do que a do Landsat. Enquanto o Landsat é de 30 metros, por exemplo, a do Sentinel chega aí na casa de 10 metros de resolução espacial. Entretanto, por que então a gente não deixa simplesmente de usar o Landsat e fica só usando o Sentinel? Até porque a resolução temporal do Sentinel ela é menor que a do Landsat. Né? Ele faz imagens num curto espaço de tempo, quando comparado aí com o intervalo de 16 dias do Landsat. O Sentinel, pessoal, ele é um satélite, um projeto recente, de poucos anos. Já o Landsat tem imagens desde 1972. Então, não existe nenhum satélite que se compare em série histórica ao Landsat. Mas se você quer imagens mais recentes, o Sentinel ele vai ter uma melhor resolução espacial e você vai poder trabalhar com ele baixando lá do site da Agência Espacial Europeia. Certo? Um breve resumo aqui desses 3 satélites que têm grande aplicação para projetos ambientais. Falando aqui bem brevemente sobre modelos digitais de elevação, eu não vou entrar em detalhes, eu apenas quero mencionar aqui alguns desses exemplos de modelos digitais de elevação. Eu não vou entrar em detalhes porque o ano passado, na minha palestra do CBGEL, eu detalhei esse assunto. E, inclusive, a palestra completa está disponível no nosso canal do YouTube. Pode acessar lá, youtube.com/cliquegel, que a palestra do ano passado está lá disponível, explicando justamente aplicações de modelos digitais de elevação para aplicações ambientais. Então, lá você vai ver qual é a diferença entre altura e altitude, bem detalhado. Eu não vou adentrar em detalhes nisso daí, você consegue ver os detalhes lá no vídeo. Agora, com respeito aqui aos exemplos de MDE e MDT, eu queria só explicar a diferença aqui, certo? Quando nós falamos em modelos digitais do terreno, nós estamos considerando a cota relativa ao terreno. Quando é um modelo digital de superfície, o MDS, nós estamos falando de uma cota que vai sofrer influência de outros elementos, como árvores, edificações e assim por diante. Tá? Numa outra palestra que eu mencionei ano passado, eu detalho isso aí de forma mais esmiuçada. Mas o que eu quero focar para vocês, aqui, como falei das imagens de satélite, eu quero falar dos principais modelos digitais de elevação que são gratuitos. Primeiramente, você tem aí as imagens SRTM. As imagens SRTM foi um projeto lá do início dos anos 2000, onde um ônibus espacial ele partiu com a missão de fazer o mapeamento do relevo do planeta Terra com uma resolução espacial de 30 metros. De lá para cá, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais uma vez, né, o INPE, ele criou um projeto chamado Topodata, que ele pegava o SRTM, que foi disponibilizado para o público, não com 30, mas com 90 metros de resolução, ou seja, houve uma degradação dessas imagens, para reamostrá-las para 30 metros. E só que agora, em 2014, no mandato do presidente Barack Obama, os Estados Unidos eles disponibilizaram os dados originais gerados lá no ano 2000. Então, hoje você pode baixar tanto do site do INPE, esses dados do Topodata, como também lá do site do SGS, aquele Serviço Geológico Norte-Americano, esses modelos digitais de elevação do tipo SRTM, que são os mais usados quando se fala em modelos digitais de elevação. Agora, existem outras opções bem interessantes também. Uma das principais são as imagens ALOS-Pulsar, que é um satélite, o nome dele é Satélite Avançado de Observação da Terra, né, o ALOS, que é da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. Então, qual é a resolução espacial do ALOS-Pulsar? 12,5 metros. Então, enquanto no SRTM você tem aí uma resolução espacial de 30 metros ou 90 metros, se for o dado degradado, quando você vai para os dados das imagens ALOS-Pulsar, você tem resolução espacial de 12,5 metros e está se pretendendo que na próxima versão desses dados a resolução caia para 5 metros. Então, são opções bem interessantes para se trabalhar com as imagens ALOS como modelos digitais de elevação. Para que vai servir um modelo digital de elevação no estudo ambiental? Só para vocês entenderem. Vocês vão poder gerar as curvas de nível para saber, por exemplo, fluxo pluvial, a questão das chuvas. Você vai poder ver onde é que estão localizadas ali uma maior tendência de formação de acúmulo de água, entre outras aplicações. Só para citar aqui alguns exemplos.
Bom, e outra solução aí são as imagens Aster-GDEM, que aí elas têm resolução espacial também de 30 metros, certo? Que são disponibilizadas aí pelo sistema do satélite Terra. Então, pessoal, aqui foi o material que eu preparei para vocês, para falar um pouco sobre conceitos fundamentais, né? Descomplicar esses conceitos que muitas vezes confundem a cabeça de quem está começando a trabalhar aí com geotecnologias para a área ambiental, principalmente sensoriamento remoto. Aqui estão os meus contatos de e-mail, WhatsApp, também redes sociais. Inclusive, vocês podem continuar acompanhando as nossas redes sociais, o Instagram e o YouTube. Toda semana nós estamos publicando bastante conteúdo. Inclusive, atualmente, nosso Instagram e nosso YouTube são os maiores em número de seguidores e inscritos da área de geotecnologias. Agradeço a atenção de vocês até aqui e a partir de agora eu vou passar a palavra para a Julie poder mediar aí o bate-papo aí de perguntas e respostas. Oi, olá, Anderson. Então, parabéns pela sua palestra, foi muito boa, nós agradecemos aqui. Então, eu separei algumas perguntas aqui, não sei se por conta do tempo será possível responder todas, ainda existem muitas pessoas enviando várias perguntas aí, e eu vou estar passando para você, Anderson, essas perguntas aí no seu WhatsApp, para você já ir selecionando qual delas você já pode responder. O pessoal está parabenizando bastante. Olha, eu vi que a Camila ela perguntou qual desses satélites nos oferece imagens gratuitas de melhor resolução. Então, veja só. Como eu falei, tem 4 resoluções diferentes, né, Camila? Mas, se você estiver falando da resolução espacial, ou seja, aquela que você consegue observar melhor, né, os detalhes, né, na imagem, os elementos, aí o Sentinel-2 é quem tem hoje a melhor resolução espacial, vamos dizer assim, para aplicações ambientais, né? Você tem outros imagens que você pode fazer composições, mas, via de regra, o Sentinel tem sido mais utilizado atualmente. Com respeito à resolução temporal, também o Sentinel-2 ele tem um período mais curto que os demais. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Onde é que baixa as imagens do Sentinel-2? A Mariana perguntou. Mariana, você pode baixar do site da Agência Espacial Europeia. Joga aí no Google que você vai conseguir. Se você botar assim, download imagens Sentinel-2, vai aparecer lá o site oficial. Mas muito em breve, eu vou publicar no nosso canal do YouTube um passo a passo detalhado de como você obtém essas imagens, tá bom? Mas, via de regra, pode botar aí a Agência Espacial Europeia. Deixa eu ver aqui a pergunta do Joubert. A diferenciação do solo, no caso do modelo digital de superfície, e do terreno MDT, pelos sensores, é feito com base na assinatura espectral? Então, veja só, esses sensores que fazem a geração de modelos digital de elevação não são sensores que trabalham no aspecto visível, no espectro do visível. Eles, em geral, trabalham com outras faixas, por exemplo, o radar, usam sinais de radar para gerar esses modelos digitais de elevação, certo? Também é feito através de drones, né, esse tipo de operação, mas não tem a ver com a resposta espectral, como no caso das que trabalham ali com o visível, certo? Embora tenha a questão, né, também de a imagem vai absorver mais ou não a energia, isso também é levado em conta, mas não é o principal fator. Deixa eu ver outra pergunta. Do Kaique. A resolução espacial é eficiente para atuar na área de climatologia, mapear características de tempo, clima num determinado local? Então, veja só, Kaique. Depende muito de para que você está usando um estudo de climatologia. Se for para estudar os efeitos que isso tem, por exemplo, na vegetação, na degradação do solo, é válido sim, dependendo da sua escala de trabalho. Se é, por exemplo, uma área de estudo que está considerando uma fazenda, que está considerando uma área de reserva de Mata Atlântica, por exemplo, e assim por diante. Tudo vai depender da sua aplicação e da sua escala de trabalho. Lembre bem disso. Deixa eu ver aqui, pergunta da Bruna. Olá, Anderson. Nós conseguimos trabalhar com dados de precipitação sólida através de sensoriamento remoto? No caso, vamos falar de precipitação sólida, se não estiver confundido o conceito, é possível sim você trabalhar com isso utilizando dados que peguem em banda, por exemplo, for no corpo hídrico, você está estudando. Você usando a banda do infravermelho próximo, você vai conseguir identificar melhor esse tipo de elemento. Deixa eu ver aqui, pergunta do Camilo. Qual o melhor software de GIS para trabalhar, QGIS ou ArcGIS? Na verdade, os dois são excelentes.
certo? Os dois são excelentes. Eu costumo recomendar o QGIS pelo fato de ele ser livre e gratuito. O ArcGIS, ele envolve você pagar pelo software. E nós somos totalmente contra a pirataria. Ambos os softwares originais são excelentes. O QGIS é gratuito. Recomendo que você vá pelo QGIS. Não por ele ser melhor que o ArcGIS, mas tente que vai atender bem às suas necessidades. Deixa eu ver aqui. Eu estou falando rápido, pessoal, para dar tempo de responder mais perguntas. O João está perguntando de satélites pagos. Tem satélites centímetros de resolução espacial, certo? Existem satélites pagos com esse nível aí de resolução, de 1 metro também, assim por diante. Logicamente, quando você usa drones para fazer, né, como ferramenta para fotogrametria, aí você consegue resoluções bem menores ainda, se for o caso. Deixa eu ver aqui. Muitas perguntas, não vai dar para responder todas, não. Deixa eu ver aqui. Como eu posso utilizar isso que nós falamos aqui para estudo de bacias hidrográficas? Você pode utilizar as imagens de modelo digital de elevação para delimitar as bacias hidrográficas, gerar a extração de drenagens, gerar fluxo dos rios e assim por diante. Um software de SIG, de geoprocessamento, como é o caso do QGIS, você consegue fazer isso. Inclusive, no nosso site tem tutoriais e e-books explicando como realizar esse procedimento. Deixa eu ver aqui. Como eu posso remostrar uma imagem de 30 por 30 para uma resolução espacial menor, ou seja, melhor, acredito que é a sua dúvida, né? Para você ter uma melhor resolução espacial, Vanessa, você poderia fazer um processo chamado de fusão, que aí você pega uma imagem que tenha uma resolução espacial melhor para melhorar outras regiões que você não tem aquela imagem. É um processo mais complexo de processamento digital de imagens. A Heloísa está perguntando se consegue imagens do Sentinel-2 para a década de 80. Não consegue porque ele foi lançado recentemente, certo? Então não vai conseguir para a década de 80. Nesse caso, o seu caminho seria o Landsat mesmo. Nós temos aqui a pergunta: Anderson, você consegue trabalhar integralmente com sensoramento remoto e suas tecnologias apenas com softwares como QGIS e ArcGIS? Sim, todos os procedimentos que eu faço, tratamento de imagens, eu tenho feito no QGIS. Ele tem evoluído bastante nessa questão. Existem outros softwares que são específicos para processamento digital de imagens, como é o caso do Envy, que é um software comercial, né? Mas o QGIS e o ArcGIS atendem bem, embora não é o forte deles, esse tipo de coisa. O Spring também é um outro software livre e gratuito, que também tem um foco maior na parte de processamento digital de imagens. O Envy, como eu falei, é um software comercial. Como posso utilizar modelos digitais de elevação em estudos de vegetação? É o seguinte: como eu falei agora há pouco, uma das vantagens de você trabalhar com modelos digitais de elevação é você trabalhar com, por exemplo, saber em que direção vai fluir a água do rio, água das chuvas e assim por diante. Então, com base nisso, você pode fazer um estudo sobre a questão de irrigação de determinada cultura vegetal. Você pode ver se talvez a topografia do terreno está prejudicando de alguma forma o crescimento de determinada vegetação. São alguns exemplos que eu posso te dar aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Até tem, né? Tem mais de 50 perguntas aqui. Deixa eu ver aqui a próxima. E chegando mais, né? Deixa eu ver. Olha, o Vitor está perguntando se eu criar um modelo digital de elevação a partir de curvas de nível, se vai ser equivalente a um SRTM, ou se não pode ser considerado. É o seguinte: você pode usar curvas de nível para criar um modelo digital de elevação até muito melhor que o SRTM, certo? Depende da metodologia que você usou para gerar essas curvas de nível, como é que elas foram geradas. Então, se você tem certeza da precisão, né, como foi realizado aquele procedimento de geração da curva de nível, você pode ter um modelo digital de elevação com a resolução espacial bem melhor do que de um SRTM, ok? Qual é a página brasileira que disponibiliza os dados do SRTM de 30 metros? Se eu não me engano, lá no site do INPE, eles já estão disponibilizando, mas eu recomendo que você busque sempre lá no site do USGS também, tá? Do Serviço Geológico Norte-Americano. A Ileane, ela gostaria de saber qual dessas imagens, modelos digitais de terreno, são livres e gratuitas. Todas as que eu mencionei aqui no slide, como Landsat, Sentinel-2, o Cibers, são gratuitas. E os modelos digitais de elevação também, SRTM, do ALUS e assim por diante. O Aster GEDEM, todos são gratuitos, tá? Esses que eu mencionei. Deixa eu ver aqui mais. E vai chegando mais. A Larissa, não entendi a diferença das imagens Aster, ALUS e SRTM para o Landsat e Cibers Sentinel. São todas a mesma coisa? Não. É o seguinte, Larissa. Cibers, Sentinel e Landsat são imagens que têm como objetivo
mapear a região ali do solo para você saber os elementos que tem sobre ali. Por exemplo, água, solo, vegetação, área degradada, área urbanizada e assim por diante. Os modelos digitais de elevação, como eu falei do SRTM, do ALUS, do Aster, GEDEM, são modelos para você trabalhar com altimetria, você fazer modelos digitais, modelos em 3D, para representação topográfica, esses três, Aster, GEDEM, SRTM e assim por diante. Já os Landsat, Sibris e Sentinel são imagens para você identificar quais são os elementos que estão sobre a superfície da Terra, tá bom? Espero ter tirado a sua dúvida. O Marcos está perguntando se ele consegue imagens do Rapid Eye, que é um outro satélite, de forma gratuita. Você consegue se você trabalhar em um órgão de pesquisa, um órgão público, é possível você fazer um termo de cooperação com o Instituto, com o Ministério do Meio Ambiente, perdão, e conseguir essas imagens para você, que tem 5 metros de resolução espacial. E no caso é imagens de acervo, né? Não são imagens novas. Bom, então acredito, pessoal, que dá para a gente encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, por terem enviado suas perguntas. Nós tivemos aí quase 300 pessoas online nessa palestra, é muito legal. Vocês reservaram esse horário da manhã para assistir a segunda palestra do CBGEL. Vou passar a palavra agora para a Júlia. Obrigada, Anderson, ótima palestra, parabéns. O pessoal gostou bastante, elogiaram bastante.